Vamos lá então, nosso estudo do Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós estamos estudando sobre os convulsionários, né? Nós fizemos, nos nossos últimos encontros, o estudo das questões... Só um instante... Das questões 481 até 483, e lendo também aquele conteúdo da Revista Espírita do ano de 1859, são 2 artigos, Os Convulsionários de Samedá. Falamos ali sobre o pároco Pares, né? E de que modo que ele e os espíritos ali instrutores da doutrina viam esse fenômeno naquele cemitério, onde era tido ali um ponto de encontro daqueles que cultuavam essa prática, né? E para finalizarmos, a gente dá um salto de 1859 até 1868, nós temos também 1860, um artigo que nós estudamos quando passamos por essa edição, que era Kardec evocando uma mulher que era uma das praticantes lá de Samedá, e ela trouxe um pouco da sua visão sobre aquela prática agora da perspectiva desencarnada. Ela que era mãe de uma frequentadora, se eu não me engano, da sociedade. E ela então trouxe ali esclarecimentos, muitas vezes mantinha uma visão ainda equivocada sobre a realidade espiritual, mas Kardec então na entrevista conseguiu esclarecer alguns pontos importantes. E para finalizarmos, eu trouxe esse conteúdo muito mais para ilustrar para nós esse tipo de intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, que Kardec comentou que, assim como também o próprio São Vicente de Paulo, na entrevista a Kardec lá na Revista Espírita, ele disse que, embora o fenômeno seja provocado muitas vezes por estímulos psíquicos, emocionais, fazendo com que as pessoas entrem nesse estado de transe, existe também uma presença espiritual. E dada a característica do fenômeno, é uma presença de espíritos ainda muito apegados à matéria, espíritos considerados, digamos, inferiores. Então, lendo esses 2 artigos, agora a gente dá um salto, só para poder conhecer um pouco desse outro fenômeno, que é da Revista Espírita, então, de janeiro de 1868. Lembrando que Kardec desencarnaria um ano depois. E ele escreveu, então, os Aissawas, né? Ou Convulsionários da Rua Le Pelletier. Eu vou ler aqui só a introdução, não vou ler o artigo todo, porque é uma descrição daquilo que era observado, né? Que para muitos era considerado ali quase que um show de horrores, porque o faquirismo, se vocês devem se lembrar, né, os faquires eram aqueles que praticavam aquele tipo de culto, ou de seita, como se prefere, e uma prática chamada de ascética, que eram aqueles que buscavam a iluminação espiritual através de um pleno controle mental e também corporal, através de práticas de lesões no corpo físico, né? Então, só para a gente poder ter uma definição, faquirismo refere-se a essa prática ascética e performática, associadas aos faquires, esses indivíduos que buscam essa iluminação. No contexto do entretenimento, o faquirismo envolve a exibição de resistência física e mental, como deitar em camas de prego,
andar sobre brasas e jejuns prolongados, frequentemente em shows e espetáculos públicos. Então isso é o faquirismo. Kardec ele traz então, aqui na Revista Espírita, um pouco uma experiência que foi relatada num jornal, e ele trouxe, falando também sobre convulsionários, assim como também outras práticas, né, por exemplo, de anestesia da dor, porque eles tinham aquela prática de mastigar vidro. Aqui nesse artigo é descrito, por exemplo, mastigar cactos, mastigar vidros, perfurar o corpo, sem sangramento e sem dor. E aí então Kardec lembra que, olhando da perspectiva do animismo e da influência espiritual, é possível obter muitas respostas relacionadas a esse tipo de prática. Então, mesmo que se torne um espetáculo bastante chocante para muitas pessoas, para aquelas mais sensíveis, não deixa de ser um fenômeno que merece ser compreendido a partir desse aspecto científico da doutrina espírita. Então eu vou trazer para vocês aqui logo essa introdução, depois a gente parte para o exemplo que eu trouxe aqui para a gente poder estudar. Então diz assim para nós: o número das curiosidades atraídas a Paris pela exposição... Deixa eu ver aqui. Não tem ninguém com câmera aqui, Dudu. Só dá um pulinho lá, volta e volta, que já melhora. No número das curiosidades atraídas a Paris pela exposição, uma das mais estranhas é seguramente a dos exercícios executados pelos árabes da tribo dos Aissawas. O Monde Illustré, de 19 de outubro de 1867, dá uma relação, acompanhada de vários desenhos, das diversas cenas que o autor do artigo testemunhou na Argélia. Começa assim seu relato. Os Aissawas formam uma seita religiosa muito espalhada na África e, sobretudo, na Argélia. Aqui, só para a gente lembrar, a Argélia era uma colônia francesa naquela época. Então havia uma relação muito próxima na Argélia, que ficava ali no norte da África, e bastava atravessar o Mediterrâneo que já chegava na França. Então, muitos franceses estavam presentes na Argélia, assim como muitos argelinos também estavam frequentemente na França, né? E nesse caso, então, os Aissawas participaram daquele evento chamado de exposição. Só para a gente poder entender, essas exposições são chamadas de Exposição Universal de Paris. Elas aconteciam do século XIX e também no século XX. E aqui a pesquisa que eu fiz diz assim: foram eventos grandiosos que celebraram os avanços tecnológicos e culturais da época, além de promover o progresso industrial e a expansão colonial. As exposições mais notáveis ocorreram em 1855, 1867, que é essa aqui de onde Kardec colhe esse relato, né, de 67, ele publica na Revista Espírita de 68, de 1878, 1889 e de 1900. É essa que é o ponto principal aqui para nós. Cada uma com suas próprias características e marcos. Então, em cada edição que nós temos aqui, que dá para perceber que mais ou menos a cada 10, 15 anos nós temos uma edição. Então, de 55 para 67, 67 para 78, depois 89 e depois 1900. Mais ou menos ali 11, 12 anos. Aquela em especial de 1867 diz assim: a exposição de 67 com o tema A Exposição do Progresso. Contou com pavilhões representando nações e suas indústrias, além das de áreas de lazer e entretenimento. Né? Então aqui fala para nós sobre a característica. Hoje no Brasil nós temos, né, diversos tipos de exposições, feiras, né? Então feiras agropecuárias, feiras de aviação, feiras de utilidades domésticas e coisa e tal. Só que naquela época era uma feira
promovida nesse período a cada 10 anos, que tinha ali um conteúdo bastante interessante, porque mostrava a tecnologia, as evoluções e situações curiosas que eram conhecidas naquela época, em especial com esse expansionismo europeu, especialmente francês, que colonizava ali outros países na época do imperialismo. Era muito natural que aqueles que eram os conquistadores, estando naqueles países, ou naquelas regiões de conquista, eles encontrassem ali culturas completamente diferentes. E aí é natural que eles pegassem uma amostra daquela cultura para apresentar para a sociedade francesa nesses eventos. Então aqui, nesse caso que nós estamos acompanhando, os Aiçawas eram dessas comunidades, que nesse caso, né, só para a gente contextualizar, ela começou ali no século XV, século XVII, na verdade, ali no início de 1600, lá no Marrocos, e acabou se espalhando pela Tunísia, acabou se espalhando pela Argélia, toda aquela parte da região norte da África. Né? Então, essas tribos de origem árabe praticavam esse tipo de vivência que estava relacionada com essas mortificações, que eram demonstrações, mais uma vez, muitas vezes bastante assustadoras para o público leigo, né, para o público que se impressionava com tudo isso. E desses eventos nós tínhamos então essas experiências que estavam relacionadas com fenômenos espirituais, que era exatamente ali a parte das convulsões. Depois eu vou colocar para vocês lá no nosso grupo um vídeo de 1920 que traz uma demonstração de 5 minutinhos sobre uma apresentação de Aiçawas. Essa apresentação ela aconteceu em Tunis, lá na Tunísia. Então é bem interessante, e mais interessante ainda da gente não apenas ver aquilo que eles faziam, mas é um filme em preto e branco, um filme bem antigo, mas também a música, que ela tem uma semelhança muito grande com músicas das religiões de tradições africanas, com aqueles batuques, com aqueles cânticos que faziam ali com que as pessoas ficassem, aquelas mais sensíveis a essas impressões religiosas em especial, entrassem num estado de transe. Então a gente vai acompanhar isso, nós temos cantores hoje, na atualidade, que fazem esse tipo de música e ainda é praticada esse faquirismo, né, pelos Aiçawas. Mas muito bem, voltando para cá, é dito para nós aqui então, né? Os Aiçawas formam uma seita religiosa muito espalhada na África e sobretudo na Argélia. Não conhecemos o seu objetivo. Dizem que sua fundação remonta de Aissa, o escravo favorito do profeta, aqui no caso Maomé, né? Pretendem outros que a sua confraria foi fundada por Aissa, piedoso e sábio marabu, do século XVI. Seja como for, os Aiçawas sustentam que o seu piedoso fundador lhes dá o privilégio de serem insensíveis ao sofrimento. Tiramos do Petit Jornal, de 30 de setembro de 1867, o relato de uma das sessões que uma companhia de Aiçoa deu em Paris durante a exposição, lembrando que essa exposição é com letra maiúscula, porque era o nome do evento, primeiro no Teatro do Campo de Marte, depois na sala da Arena Atlética da Rua Le Pelletier. Sem dúvida a cena não tem caráter imponente e terrível das que se realizam nas mesquitas, cercadas pelo prestígio das cerimônias religiosas. Mas à parte algumas nuances de detalhes, os fatos são os mesmos e os resultados idênticos. E isso é que é essencial. Aliás, tendo-se as coisas passado em plena Paris, aos olhos de numeroso público, o relato não pode ser suspeito de exagero. É o Sr. Timothy Trin quem fala. Depois aqui então ele pega algumas páginas e vai trazendo aqui um relato, né, como se fosse um correspondente, descrevendo aquilo que ele via, né, nas danças, nas músicas, né? Só para a gente lembrar aqui, né,
De corpo de balé muçulmano saiu em primeiro lugar um jovem árabe que tomou um carvão aceso. Não suspeitei que pudesse ser um carvão de calor fictício preparado de propósito, porque senti o seu ardor quando ele passou em minha frente e queimou o assoalho, quando escapou das mãos que o seguravam. O jovem tomou esse carvão ardente e colocou-o na boca com gritos horríveis e ali conservou. E dali então ele vai descrevendo esse fenômeno que não interessa para nós aqui nesse momento. Mas quando vocês assistirem ao vídeo que eu vou mandar, vocês vão perceber o tipo de prática que eles têm e as danças que têm essa semelhança quase que de uma convulsão. Mas pesquisando um pouco mais a fundo, eu encontrei exatamente na edição da exposição do ano de 1900 um livreto francês escrito Les Aissauas à l'Exposition. Então é um livreto que relata essas experiências dessa tribo lá na Feira de Paris. Na introdução começa assim, depois a gente vai para a parte mediúnica, que é o que interessa para nós. A Irmandade Aissoua, ou Aissawa, era considerada uma seita religiosa fundada no Marrocos, em Meknes, por Muhammad ben Aissa, de 1465 a 1523, ali no século XVI. Eles ainda são famosos em todo o mundo por sua música e canções religiosas. O livreto que oferecemos aqui foi publicado por ocasião da Exposição Universal realizada em Paris em 1900. É um dos raros textos da época que trata desse curioso assunto. Cultura, né? Nunca é demais, né, Dudu? Aí depois ele fala aqui do livreto, um livro pequenininho mesmo, um livretinho. Ele fala um pouquinho aqui sobre a sessão de faquirismo. Tem algumas fotos deles também aqui, mas o vídeo que a gente vai ver mostra um pouquinho dessa prática. Ele tem aqui um outro capítulo que fala sobre... Tem aqui várias fotos nesse livreto, né? Mostra a faca, mostra os pregos que eles usavam, né? Ok, eu entro fora. Aqui ele vai falar para nós aqui também sobre a doutrina e a iniciação dos Aissauas. Enfim, muita coisa aqui que eles vão trazer sobre essas práticas, né? Mas aqui o que interessa para nós, no final do livreto, eu separei aqui para nós assim. Bom dia, abraço. A apreciação dos Aissauas. Aqui do livro mesmo, tá? De 1900. Pensamos que nossos leitores leriam com interesse a princípio as opiniões solicitadas aos invisíveis, olha os espíritos aí, pelo processo mais comum, o do espiritismo. E aqui nesse caso, o que ele quis dizer do processo do espiritismo, estava falando sobre a psicografia. Lembrando que esse texto que nós estamos lendo não é espírita, tá? Mas interessa para nós pelo relato que vai trazer. Exceto para criticá-las posteriormente. Aqui estão duas comunicações que oferecem esse interesse particular, as quais, embora obtidas por processos e médiums completamente distintos, concordam em muitos pontos. A primeira é de uma médium psicografada, Madame Potier, conhecida de nossos leitores por comunicações assinadas Fontenelle. Ainda é a assinatura dessa última. A segunda atribuída ao espírito Júlia, que a deu por encarnação em Madame La Fonvière, médium atualmente famosa. Essa história, depois de escrita sob ditado, foi submetida ao espírito encarnado e a versão revisada foi aprovada por ele. Acrescentemos também a opinião de um clarividente que não é médium, nem espiritualista, nem sujeito magnético. Vejam os termos que são utilizados, os invisíveis, sujeito magnético, método do espiritismo, né? Então isso aqui é um material que não é espírita. Portanto, a gente vai ler, mas ler com bastante cuidado, porque o detalhe curioso aqui é que essas duas médiums, tanto Madame Potier como o espírito Júlia, aqui que nesse caso Madame La Fonvielle,
São duas médiums, ou espíritos aqui que a gente vai acompanhar também, que mostra para nós que no século XIX havia médiums muito famosos que não estavam diretamente relacionados com o espiritismo. E o que isso implica? Porque o espiritismo, sendo uma filosofia que traz para nós um aspecto filosófico, um aspecto moral e um aspecto científico, ele tem ali uma série de cuidados sobre aquilo que vem do mundo espiritual. Já médiums, simplesmente médiums por serem médiums, trazem comunicações de acordo com o interesse do freguês, de acordo com o interesse do espírito e de acordo com o interesse do médium. Aqui nós temos duas comunicações, então, dessas médiums que eram muito famosas na época, mas que não tinha qualquer relação com o espiritismo, até porque aqui em 1900 a doutrina espírita já estava meio que desaparecendo da França, né? Mas vamos lá. Primeira comunicação, comunicação psicográfica. Foi perguntado, observem aqui então que nós estamos no capítulo do Livro dos Espíritos, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. E agora nós vamos analisar essas duas psicografias, trazendo relatos sobre a intervenção dos espíritos durante os fenômenos com os assauas. Então vamos lá. Qual é a natureza das minhas entidades que assistem aos assauas? Isto é, a que categoria de espíritos pertencem? Júlia simplesmente os chama de espírito da faixa vermelha. E que papel desempenham essas entidades em relação ao corpo astral desses assauas, né? Lembrando que esse corpo astral era o perispírito. Então foi perguntado aqui desses espíritos, que o espírito Júlia chama espíritos da faixa vermelha. O que isso representa, talvez a evidência dela, visse esses espíritos com faixa vermelha amarrada, alguma coisa assim. Mas qual é o papel que eles desempenham? Olha a intervenção então. A resposta. Os espíritos que ativam os assauas são elementais, chamados dementes, pertencentes à categoria dos elementais ou espíritos de baixo nível, que nunca assumem forma humana. Eles permanecem espíritos mistos e evoluem apenas em formas secundárias ou híbridas, como as de estraje de mergulho, sereias, etc. São especialmente designados para produzir a força oculta dos elementos. Desempenham um papel físico em seu tipo de evolução, em vez de moral. Né? Não, aqui eu estou nesse artigo, tá, Marli? Não é, isso aqui não é material espírita. É desse livreto de 1900 que eu comentei com vocês. Então vamos lá. Por isso que eu falei para vocês, né? Vamos ler com cuidado, porque é um material não espírita que vai trazer termos e entendimentos diferentes da doutrina. Mas não deixa de ser interessante para nós pelo fato de ser uma visão de espírito sobre esse fenômeno. E segue aqui a psicografia falando sobre esses elementais. São uma espécie de animal que é movida absolutamente apenas por instinto. Uma espécie de autômatos vivos, mas irresponsáveis. Eles são atraídos magneticamente para o círculo mágico dos assauas para facilitar, para ajudar o desenvolvimento de sua ubiquidade. Lembrando que essa ubiquidade significa que o desdobramento espiritual não é ubiquidade como nós conhecemos, mas é o fato dos praticantes desse faquirismo viverem esse desdobramento espiritual faz com que eles, embora tipo num estado sonambúlico, eles não sintam o corpo físico. Portanto, eles não sentem dor, mas eles estão ali presentes. Então, seria ali um estado sonambúlico, né? E esses espíritos, então, eles participam desses fenômenos. Os assauas se dividem, de fato, durante seus ritos e encantamentos, de tal forma que o seu corpo físico, como resultado desse fenômeno de telepatia, permanece em uma relativa insensibilidade. No início de seus encantamentos, esses elementais ou elementais deixam seus pontos de aderência, eles são como que magicamente empurrados em direção aos assauas para ajudar a sua desmaterialização. Desmaterialização aqui seria fora do contato da matéria. Quando esses executam seus movimentos, são bruscos e irregulares.
Os elementais os exorcizam, por assim dizer, os tiram de si mesmos e os mantêm consigo em um cabide fluídico, do qual não podem escapar sem eles retornarem ao corpo físico, que então nada mais é do que uma espécie de caixa móvel, ainda quente dos eflúvios magnéticos que a animam e as fazem agir. No momento em que os Aisawas iniciam seus experimentos, eles são como certos sonâmbulos hipnotizados e insensíveis, que não possuem mais, de alguma forma, a noção exata de sua individualidade. O conhecido fenômeno da relativa insensibilidade ocorre neles, e isso se deve à parada momentânea de seu pulso, que não tem mais, naquele momento, o grau de pulsação de um corpo no estado normal. Esse estado que não anormal explica, por um lado, suas estranhas contorções, e por outro, a completa insensibilidade de seu corpo físico. Como um sujeito hipnotizado que não sente mais o alfinete que o pica, porque seu corpo astral o abandonou. Aqui, desdobramento, né? Leiamos desdobramento. No momento do encantamento, um elemental designado para guardar cada Aisawa atrai outros que chegam, o envolvem, o enfeitiçam, de tal modo que esses Aisawas não passam de seus escravos. Quando ocorre um fenômeno de sua exteriorização, o corpo astral de cada um deles vem se juntar ao grupo de entidades que o perseguem e o obrigam a se aniquilar de tal modo que seu corpo físico não é mais para eles do que um objeto, uma coisa, enfim, sua propriedade. É isso que explica a possibilidade que esses Aisawas têm de usar armas cortantes, de engolir escorpiões, de mutilar seus corpos, de comer vidro, tudo isso sem se ferir. Coisas que certamente não fariam se gozassem do senso de razão que recuperam quando estão em plena posse de seu corpo astral. Em uma palavra, nas mãos desses elementais, eles se tornam, uma vez privados de seu corpo astral, instrumentos inconscientes, como também o são esses próprios elementais que o assistem. Esses elementais são corretamente chamados de espíritos da faixa vermelha, porque são os agentes da cabala, ou magia negra que os regula, e usam seus poderes conforme necessário, até o ponto do vampirismo em relação às suas vítimas. É sua ação que imprime nos Aisawas o movimento giratório contínuo que é a característica de seu ser e que se reflete neles. A epidemia dos Aisawas, no momento em que aplicam seus sabres, quando introduzem seus pinos, flexiona-se como borracha. E é isso que explica essa ausência de qualquer vestígio de lesão que se nota quando terminam seus exercícios. Quanto à ação de sua saliva aplicada à pele, imediatamente após a operação incisiva, ela também contribui para o apagamento de todos os vestígios de contusão. De fato, essa saliva, de natureza particular, tem a propriedade de ser ao mesmo tempo antisséptica e conservante. Sua qualidade especial se deve à ação mágica e magnética das entidades que os protegem durante suas experiências. Uma vez retornados ao seu estado normal, os Aisawas são homens como todos os outros, prontos para retornar sua evolução natural. São seus encantamentos repetidos e quase diabólicos que os tornam seres especiais, dedicados à cabala dos planos inferiores. E aqui então o espírito que assina, Fontenelle. E aqui lembrando que essa saliva era dito naquela época que eles faziam muitas curas. E essas curas vinham através de cirurgias ou de simples toques. E quando eles colocavam saliva, eles molhavam o dedo, encostavam nas pessoas e aí isso tudo se modificava, a pessoa ficava curada. Inclusive com contusões e tudo mais, né? Então nesse caso nós vemos uma ação magnética que também era ali aplicada naquele momento. Próximo aqui, segunda comunicação por encarnação mediúnica. Aqui uma outra comunicação de outro espírito, né? Os Aisawas são seres inferiores que se exteriorizam durante toda a duração de suas manifestações. São auxiliados nisso por elementais do astral inferior, uma espécie de espírito chamado íncube ou súcubo.
Lembrando que íncubos e súcubos, né, são nomes dados, né, em tradições antigas, espíritos do sexo masculino ou do sexo feminino, que, através da obsessão, buscam a prática sexual com encarnados. Né? Então, há muitos relatos de pessoas que falam sobre paralisia do sono, que têm visão de espíritos que estão ali junto deles, nesse tipo de assédio, nesse tipo de conexão. Então, aqui foi chamado dessa forma. Para alcançar esse resultado, os elementais têm o corpo astral dos Aisawas em seu cinto fluídico durante toda a duração de suas operações extraordinárias, seja comprimindo a sua carne com o auxílio de instrumentos frequentemente afiados, seja mutilando essa carne de operações extraordinárias, ou melhor, essa carne de qualquer outra forma. A flexibilidade que adquire sob a sua influência é maior que a da borracha. É por isso que não são feridos por armas ou alfinetes com os quais se picam ou machucam. Eles também têm como remédio antisséptico para os ferimentos, que às vezes infligem, sua saliva, de uma qualidade especial, que é dotada de uma propriedade estranha, a de cauterizar imediatamente suas picadas e até mesmo preservá-las de qualquer queimadura ou corte. Quando iniciam seus encantamentos, os bons elementais que os protegem unem-se a outros elementais inferiores, que os hipnotizam, em parte com a ajuda de um magnetismo especial, a fim de torná-los mais flexíveis e mais insensíveis a qualquer dor física. Lembrando aqui também que, assim como a mediunidade, o magnetismo também era uma prática muito comum naquela época. Então o termo aqui que ele usa já era conhecido, que inclusive Kardec era um praticante. Os Aisawas, que são, como eu disse, exteriorizados por um efeito magnético imposto a eles pelos elementais eletricistas que os envolvem, são obrigados a permanecer, a despeito de si mesmos, fora do seu corpo físico, no círculo mágico que eles traçaram para eles. Círculo onde os mantém em seu meio, de modo que só tomem posse desse corpo quando os elementais que os ativam o permitirem, ou seja, quando tiverem terminado seus exercícios. Essa é a verdade. Existem bons e maus elementais no astral. Os elementais que ativam os Aisawas são seres completamente inferiores, mas os elementais que os protegem são superiores a eles. Eles podem ser considerados seus guardiões. São espíritos rudimentares, ainda instintivos, mas que são chamados a se tornarem homens após uma longa evolução. Quando aqueles os ativam, são seres de natureza mista, os elementais destinados apenas ao jogo dos elementos e que permanecem na atmosfera no estado de seres mistos ou instintivos, sem jamais entrarem no quadro dos seres humanos. Os Aisawas não são mais do que qualquer homem de seu grau, obrigatoriamente submetidos aos elementais. São mais malabaristas inconscientes que fazem de seus malabarismos uma profissão do que sujeitos perigosos. É por isso que eles são mais protegidos do que um homem estaria desfrutando de todo o seu livre-arbítrio, visto que não tem a noção exata dos perigos da cabala. A proteção de que são objeto, dos bons elementais que os protegem, impede-os de cair, ou melhor, de sucumbir a esses perigos. Eles só podem alcançar os resultados produzidos por suas danças nervosas, submetendo-se voluntariamente à ação desses elementais inferiores, que possuem, para esse fim, poderes especiais provenientes da magia negra, que então praticam para atrair a atenção do público. Isso é tudo o que posso dizer sobre os Aisawas. E aqui depois uma opinião de um vidente, um trecho pequeno agora. Os fenômenos produzidos são de fato da ordem daqueles com os quais o ocultismo lida. A ausência de sangue nas feridas e sua rápida cicatrização comprovam isso em particular. Eles são produzidos não pela vontade dos operadores magicamente, mas com a ajuda de seres invisíveis. Trata-se de espíritos elementais, de ordem terrestre, particularmente confinados na África Central e ligados à raça árabe. Após nossas conquistas e colonizações nas regiões senegalesas, lembrando que Senegal ele fica ali embaixo do Marrocos,
bem ali naquele bico grande que a África tem voltado aqui para o Atlântico, né? Bem perto do Brasil, na verdade. Então, de onde também vieram, né, muitos escravizados na época da colonização aqui no Brasil. Após nossas conquistas e colonizações nas regiões senegalesas, esses espíritos que nos são hostis tendem a nos ser prejudiciais. Os Aissawas, ao usá-los, ao comandá-los para fins religiosos e frequentemente humanitários, e particularmente ao empregá-los entre nós, contribuem para nos proteger dos feitiços malignos e perigosos aos quais podemos estar expostos a esse respeito. Esses espíritos evocados pelos operadores árabes são vistos como vindos de regiões indicadas há pouco, até a Argélia ou a França, não pelo ar, na atmosfera, mas diretamente dentro do globo terrestre. E aqui as observações finais do livro. Como as concordâncias singulares desses três documentos, que parecem, por isso, designar um fato claramente perceptível, o da concorrência de invisíveis de ordem natural, o leitor notará a incerteza embaraçosa das duas comunicações espíritas. Espíritas no sentido de terem sido recebidas pelos espíritos. Não porque era da doutrina espírita em si, né? A segunda explica um pouco melhor o que a primeira só pode traduzir com ainda mais confusão, mas que heresias há em ambas sobre a natureza das coisas invisíveis. Telepatia confundida com ubiquidade, as contorções hipnotizantes dos operadores, tomadas em consequência da sua insensibilidade, possessão confundida com feitiçaria, a própria razão ligada ao corpo astral, magia negra confundida com cabala. Notamos também em ambas as comunicações a dificuldade de explicar a ação curativa da saliva e a dificuldade muito maior de caracterizar os espíritos que operam aqui. Daí surgiria a espantosa teoria de que os espíritos favoráveis, os guardiões, vigiam uma possessão e os vinculam ao mau manejo dos elementos materiais, como se eles próprios fossem incapazes disso, ou como se tivessem a fraqueza de se tornarem cúmplices de tais más ações. Essas explicações embaraçosas, esses rudimentos teóricos, exigiriam retificações e desenvolvimento muito longos, impossíveis de apresentar aqui. Só podem ser obtidos seguindo as teorias que o Eco do Além e aqui embaixo propõe dar noções. Aqui parece ser dois livros, Ecos do Além, e também aqui embaixo, que fala sobre isso, né? Então aqui mostra também relatos aqui de fotos e tudo mais. Bom, a proposta então desse texto que nós lemos, que trata, né, de fenômenos, que sejam eles fenômenos anímicos, como é o caso, por exemplo, da saliva, né, ou da ausência de dor, seja fenômenos mediúnicos com a intervenção desses espíritos. Obviamente Kardec não teve tempo e tampouco intenção de fazer qualquer investigação a esse respeito, até porque esses relatos foram acompanhados, seja na época de Kardec, seja depois de Kardec, apenas à distância, chamando a atenção. E algo que é curioso para nós, que nós também percebemos hoje, coisa que Kardec não teve oportunidade na sua época, de ter tido contato com religiões africanas. Aqui no Brasil nós temos de religiões, de tradições africanas, que apresentam fenômenos mediúnicos muito interessantes, muito curiosos, dentre eles com espíritos vinculados à natureza, porém que são descritos de uma forma muito particular dentro de cada doutrina. Mas o que nós vamos perceber são espíritos que trazem para nós grau de inteligência, espíritos que trazem também ali uma característica mais primitiva, sendo elementais. Esse livreto aqui, eu vou colocar para vocês depois, Dudu, mas o título dele é Os Aissawas na Exposição de 1900. É um site francês aqui que eu traduzi, historiedelafolie.fr, né? Depois, pois aqui não tem, aqui o que mostra para nós, no final aqui, deixa eu ver aqui no finalzinho,
Não mostra aqui a bibliografia dele. Nem a biografia, né? O autor aqui também não aparece. Embora aqui tenha uma foto da capa dele que pode trazer para nós alguma pista. Deixa eu ver aqui a biografia do autor. Pegando aqui, peraí. Não tem o nome dele aqui não, só tem a capa, vocês vão ver depois. A capa original, a foto da capa original. Então, Les Assoias, à l'Exposition, de 1900, e £1, o preço dele, só isso. Não tem nenhum detalhe maior do que esse, não. Tá? Mas, de qualquer forma, assim, fica para nós, então, o fato, né, a curiosidade, né, o relato em si. Lembrando, né, deixa eu ver aqui, acho que tem aqui sim, ó, La Roche-sur-Yon, foi publicado em 1901, tem aqui logo na primeira parte, tá? Mas não fala muita coisa sobre isso não. Mas de qualquer forma, assim, nós vamos acompanhando, como eu dizia para vocês, dessas religiões de tradições africanas, que nós inclusive falamos sobre isso a respeito, por exemplo, da bebida alcoólica, a respeito do tabaco, que nós conversamos, né? Que o médium, depois de saída do transe mediúnico, há essa transformação na matéria, fazendo com que o médium não sofra esse efeito, assim como cirurgias espirituais, sejam elas dentro da doutrina espírita ou fora dela, mas são fenômenos que envolvem a parte anímica e a parte espiritual. E aqui então nós vimos, tanto na parte de possessão, como na parte dos convulsionários, dois fenômenos que não necessariamente são agradáveis de se vivenciar. Assim nós imaginamos, né? Pelo contrário, eles são bastante impressionantes pela forma primitiva como eles são usados. Tanto que naquele relato, no artigo da Revista Espírita de 1800, o autor ali que pegou do jornal chamava os Aiçawas de selvagens. Né? Então, quer dizer, eles eram vistos ainda como uma sociedade muito diferente daquela chamada civilização europeia que eles viviam e que eles acabavam encontrando uma experiência bastante diferente nessas colônias, né? Isso. Então deve ser isso, mas não tem muita coisa, porque é só um livreto mesmo. E não tem outra informação. Mas eu vou colocar para vocês depois aqui, vocês olham. Dudu tinha colocado aqui em cima também. Só um instantinho. Eu fico pensando lá atrás, bem lá atrás mesmo, o médium dando passividade, por exemplo, na época de Roma, né, naquele tempo, o que essa pessoa não passava, né? Pois é. E aqui é interessante que ele comenta, aqui nesse finalzinho, que... Tá? Depois eu passo para você, se olha melhor. Então, é interessante a gente observar que no final, ele comenta que muitos dos espíritos vinculados àquelas sociedades, especialmente a senegalesa, acompanhavam as pessoas e protegiam por um lado e se tornavam agressivas com aqueles que de alguma forma perturbassem ali a harmonia daquela sociedade. Nós podemos imaginar, estendendo um pouco mais isso aqui para a doutrina espírita, ou melhor, aqui para o Brasil, na época em que muitos daqueles que vinham escravizados para o Brasil viam sob forte violência, como os espíritos que os acompanhavam, que faziam parte daquela cultura, acompanhavam os encarnados. Certamente eram espíritos ferozes por verem aqueles que faziam parte daquela cultura serem agredidos, serem dominados, serem extraditados, né, ou melhor, serem sequestrados de suas terras natais, né, e aí então tomando atitudes nessa influência espiritual, especialmente nessas perseguições. Então, quando Kardec fala, né, dos espíritos durante a guerra, lá na lei de destruição, ou melhor, aqui mesmo, nesse trecho, né, que nós vamos ver, nesse trecho ele fala das influências da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Tem um item que fala os espíritos durante a guerra. Então, quando a gente for analisar esse capítulo, nós vamos lembrar também, não apenas nas guerras, mas também, né, nas conquistas, na escravidão, de que modo que os espíritos se comportam durante esse momento. Né? O Brás lembrou aqui, né, eu acho que os elementais já são animais trabalhando
a forma pré-humana, né, Brás? A graduação da evolução dos espíritos, ela ainda é pouco comentada para nós. Mas nós temos então, assim como Kardec entendeu, depois eu vou falar mais para vocês sobre isso, Kardec analisava então, ele tinha um entendimento da evolução dos espíritos na condição animal, avançando para a condição hominal. Mas ele fala muito pouco sobre tudo isso. Mas o que a gente pode entender é que esses espíritos, né, nós até conversamos sobre isso, e lá no último capítulo no último item desse capítulo, que fala lá dos 3 reinos, vai falar para nós que tem espíritos que passam essa fase de transformação em ambientes diferentes da Terra. Eles não passam aqui essas mudanças. E já esses elementais, que são esses espíritos primitivos, nós também temos pouquíssimas informações sobre eles. Que é o que Kardec vai falar nesse item mesmo, também nesse capítulo, sobre a intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza. Né? Então, assim, são espíritos ainda inferiores, já que não desenvolveram nem o intelecto e nem o senso moral mais avançado, agem por instinto e também agem sob o comando de inteligências que os conduzem. Então, quer dizer, essa parte do mundo espiritual ser ainda para nós um grande mistério, aquilo que Kardec teve a oportunidade de estudar, foi exatamente ali o propósito da doutrina espírita, que era fazer com que essa filosofia trouxesse para nós, encarnados e desencarnados, um entendimento sobre o processo de evolução, sobre o nosso desenvolvimento moral, sobre os princípios fundamentais do Espiritismo, que é a reencarnação, a continuidade da vida no mundo espiritual, a comunicação com os espíritos, as influências espirituais. Mas certamente isso é apenas um pequeno ponto a ser estudado sobre o mundo espiritual, que a doutrina espírita precisa ainda muito trabalhar para compreender, da mesma forma que nós falamos já, estudar, por exemplo, sobre a vida dos animais a partir da perspectiva espiritual. Nós tivemos, né, alguns autores, como o caso da professora Irvênia Prado, que ela se dedicou, ela sendo veterinária, ela se dedicou ao estudo dos animais. Mas o que ela fez foi fazer uma pesquisa nas obras já publicadas, pegando aqueles pequenos trechos que tratam desse tema. Mas nós poderíamos entender que para fazer uma pesquisa mais profunda, teremos que fazer ali quase que um sublivro dos espíritos, apenas com questões relacionadas a esse tema, e submetido a espíritos para obter respostas e ter um esclarecimento maior. E a partir dali nós poderíamos ter também ali sobre tantos outros, como elementais, sobre a vida em outros mundos, etc, etc, etc. Então a doutrina espírita ela não veio de uma única vez para revelar o mundo espiritual como um todo, mas ela veio focada no propósito de transformar a humanidade a partir do entendimento da sua própria imortalidade. Né? Esse assunto lido foi muito interessante, né? Mas não sei se é a intuição recebida. Algo não bate com quem escreveu o livreto, né? Não quero entrar em julgamento, já que é só uma intuição. Não, o que a gente está falando, Dudu, o que eu peguei para vocês a título de curiosidade, então vem ali toda a nossa prevenção, todo o nosso cuidado para poder acompanhar esse conteúdo. Ele foi publicado num site francês a respeito de um evento que aconteceu no final do século XVIII, final do século XIX. Então, nós lemos só para poder entender o contexto cultural daquela época e de que modo que as pessoas viam isso tudo. Inclusive, olha só que interessante, trazendo para um livreto comunicações psicografadas, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Aqui no Brasil nós tivemos, né, essa ousadia de ter ali mensagens, de ter a participação de espíritos naquele documentário Contestado, lá entre Santa Catarina e Paraná, lá no final do século XIX. Né? Então, foi feita uma pesquisa histórica, entrevistas e tudo mais, e também a participação de médiuns para trazer espíritos para falar sobre aquilo tudo. E nesse caso nós não falamos assim se aquilo é certo ou errado. O que nós estamos vendo é a atitude do escritor, a atitude do diretor em ter essa iniciativa de chamar espíritos para participar. De qualquer forma, aquilo que Kardec aponta para nós, a partir do que São Vicente de Paula fala para nós. Foi São Vicente, né? Acho que foi ele. Fala para nós na Revista Espírita de 1859,
que espíritos inferiores participam desse fenômeno. Se são elementais, se não são elementais, Kardec não entrou nesse mérito. Ele não teve a preocupação, mas é para a gente poder ver o fenômeno em si e a forma como ele era visto. Agora, que sem dúvida nenhuma, o que requer é uma pesquisa muito mais aprofundada. Se fosse do interesse, né, de trazer a doutrina espírita para fazer esse tipo de investigação, e poderia fazer sobre tantos outros fenômenos também. Tá? Então, assim, a ideia é exatamente essa. Poderíamos trazer aqui da parte africana, da parte de outras culturas, como, por exemplo, né, pesquisar os muçulmanos, né, entre os sufis, por exemplo, que são aqueles que ficam girando naquela dança ininterrupta, de que forma que os espíritos participariam daquele fenômeno. Então seria muito mais para levantar ali a nossa atenção, para estudar cada um desses eventos que fogem aquilo que é natural para o nosso mundo físico, a partir de uma visão espiritual. Que há uma escala de evolução espiritual, com certeza há. Só que isso ainda é um pouco longe da nossa compreensão, muito longe. Até porque não houve qualquer preocupação em se estudar isso, exatamente porque o foco da doutrina não era esse. Talvez gerações futuras se dediquem a entender um pouco dessa construção. Angelina trouxe para nós, né, irmãos, amigos, luz e paz. Não foi por acaso que estades todos na forma de grupo de estudos. Todos vós tendes compromissos para levar os conhecimentos da doutrina espírita à vossa sociedade, mas paulatinamente. Portanto, peguem as vossas charruas e para seguirem adiante. Né? Então, aquilo que não deve ser mexido, deixa para oportunamente mexer. O nosso papel hoje é trabalhar com a doutrina espírita em si. Então, o material que foi trazido, obrigado ao querido amigo, né, o nosso amigo Custódio. O nosso objetivo foi trazer uma ilustração desse fenômeno observado por Kardec, a pesquisa dele, da época daquilo que acontecia no contexto da sociedade francesa no final do século XIX. Beleza? Então é mesmo a título de curiosidade, depois eu vou postar para vocês o vídeo que mostra aquele vídeo de 1920 lá em Tunis, como também esse link desse livreto de 1900, falando sobre esses fenômenos bizarros para nós hoje, que aconteciam naquela época e ainda continuam acontecendo hoje. Os ascetas em especial, se nós vamos para a Índia, por exemplo, nós vamos encontrar muitos daqueles que ficam durante muito tempo sem se alimentar, que ficam deitando em camas com pregos, ficam se automutilando, né, ou se mortificando em nome da iluminação espiritual. Então são fenômenos que fazem parte da nossa cultura atual, que merecem ser observados. Né? Vamos pesquisar, que é bem interessante da gente ver tudo isso assim. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Então nós encerramos aqui, né, só para lembrar, nós encerramos esse tema do Livro dos Espíritos e vamos agora voltar, já que nós saímos de todos os tipos, pelo menos aqui o que Kardec abordou, desses tipos mais interessantes de influência dos espíritos no mundo corpóreo, mas vamos ainda para outros temas, né? E o próximo que a gente vai será exatamente ali a afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Né? Então, lembrando sempre que os espíritos estão participando o tempo todo, seja dentro do meio espírita, seja fora. O que cabe a nós é ficar observando e ficar muito atento àquilo que é oferecido por esses espíritos e colocar ali, né, sob o nosso critério, sob o nosso julgamento, para poder entender aquilo que a doutrina espírita diz